Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Aqui tá super frio. Eu tô aqui ó, toda esculhambada. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo fechado, a maior parte do pessoal com a Omicron ou os recombinantes, sei lá. Mas, enfim, a vida segue, a luta continua e hoje, então, nós vamos falar sobre a histologia do sistema cardiovascular, parte 2. A gente vai falar hoje sobre o sangue. Então, bora comigo. Então, pessoal, o sangue é um tecido e ele vai ter uma importante missão no nosso corpo, porque, segundo a sua estrutura histológica, que é composta por uma matriz extracelular bastante líquida, ele é capaz de circular no nosso organismo e ser o veículo ideal para o transporte de gases, como oxigênio, gás carbônico, nutrientes absorvidos pelas células do sistema digestório, catabólitos excretados pelas células, hormônios, eletrólitos e também calor e células de defesa imune, certo? O sangue também aí, ó, vai contribuir para manter a nossa temperatura interna. Bom, pessoal, o sangue é considerado um tecido conjuntivo líquido que representa cerca de 7% do nosso peso corporal total. E a gente pode colher esse tecido através da punção venosa, né? O famoso exame de sangue, como eu mostro aqui nesta fotografia. O tecido sanguíneo vai ser constituído pelas células sanguíneas, que são os eritrócitos, também conhecidos como hemácias, ou glóbulos vermelhos, e os leucócitos, ou glóbulos brancos, que vão incluir aí uma série de células relacionadas com a resposta imune, né, do nosso sistema imune, que são os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos e as plaquetas. E essas células todas vão estar imersas numa matriz extracelular líquida que a gente conhece como plasma, que é composto por elementos orgânicos e inorgânicos. Então, aqui, ó, pessoal, eu mostro esse esquema geral, né, apontando que o plasma vai representar de 46% a 63% deste tecido e que de 37% a 54% nós vamos ter os elementos celulares, que agora a gente vai estudar, tanto considerando a composição do plasma como cada uma dessas células. Vamos começar falando a respeito das principais características do plasma. O plasma é uma solução aquosa que vai possuir cerca de 7% de proteínas plasmáticas, 0,9% de sais inorgânicos e 91 a 91% de líquido, que vai conter vitaminas, hormônios, aminoácidos, glicoses, entre outros componentes. Vamos então comentar a respeito das principais proteínas plasmáticas que compõem o plasma, começando pela albumina. A albumina é a proteína mais abundante e tem um papel na manutenção da pressão osmótica do sangue, ou seja, ela é capaz de segurar a água no sangue, deixando então esse sangue líquido. A albumina, as alfa-globulinas e as beta-globulinas são moléculas que nós chamamos de anfipáticas, ou seja, tem uma parte delas que é hidrofóbica e outra que é hidrofílica, o que permite a diluição de gorduras de lipídios no plasma. Um outro tipo de moléculas que nós vamos encontrar no nosso plasma são as imunoglobulinas. As imunoglobulinas são glicoproteínas, ou seja, moléculas que têm uma parte proteica e uma glicose, alguma coisa de glicose junto a elas. E essas globulinas nada mais são do que anticorpos que são produzidos pelas células imunes, ou seja, pelos leucócitos. Então, a gente chama o anticorpo, tecnicamente, de imunoglobulina. Essas imunoglobulinas, elas têm capacidade de reconhecer
proteínas que estão na membrana ou nas cápsulas de bactérias e vírus e se ligar a essas moléculas para poder reconhecer elas como não fazendo parte do nosso corpo e destruí-las, certo? Então, nós dizemos que essas especificidades encontradas nas bactérias e vírus são os antígenos. Então, as imunoglobulinas conseguem se ligar aos antígenos. Bom, pessoal, aqui, ó, eu faço um parêntese para lembrar que são essas imunoglobulinas que a gente consegue utilizar para desenvolver kits que detectam ou se a pessoa está imunizada ou se a pessoa está com uma infecção ativa. Este é o caso, então, dos famosos kits rápidos de diagnóstico que a gente compra na farmácia, que nem esse daqui, ó, tá? Que eu testei. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Quando o indivíduo tem um determinado tipo específico de imunoglobulina chamado imunoglobulina M, IgM, e ele fizer o teste e sair esta marcação, né, ficar vermelho, produzir uma banda, significa que ele está imunizado. Agora, se ele apresentar essa outra marcação aqui, em que detecta-se a presença do IgG, significa que ele está com infecção ativa, ou seja, a carga viral dele está alta e ele pode contaminar outras pessoas. Esses dias mesmo eu fiz o teste, geralmente a gente é orientado a colocar fora, não é esse kit, mas como eu não estava contaminada, eu deixei aqui, ó, para vocês verem ele, né? Ó, olhem aqui, tá? Então ali tem o controle, que tá o vermelhinho, né? E o T, que seria o teste, tá em branco. Então, isso significa que eu não estou contaminada. Mas, não é? O meu marido lá e minha irmã estavam. Então, tinha as duas marquinhas, certo? Relevância aí, ó, da histologia. E vocês vão aprender mais sobre isso quando vocês tiverem a disciplina de imunologia. Dentro do nosso sangue também, nós vamos ter um outro conjunto de proteínas plasmáticas que nós conhecemos como fatores de coagulação. São aquelas proteínas que, se acontecer alguma lesão em algum vaso sanguíneo, elas imediatamente vão desencadear a coagulação. Esses principais fatores são o fibrinogênio, a protrombina, e quando o tecido está lesado, por exemplo, a protrombina se transforma em trombina, o fibrinogênio se polariza, forma como se fosse assim uma gelatina, né, que fica agora mais sólida, e aí junto com as plaquetas, que nós vamos falar depois, formam o famoso coágulo. O nosso plasma também vai ter um tipo especial de moléculas que são conhecidas como lipoproteínas. Por que essas moléculas são importantes? Quando nós comemos e nós absorvemos gordura, lipídios da nossa alimentação, essas gorduras elas atravessam as células do sistema digestório e vão cair lá no sangue, né? Só que geralmente vocês sabem que gorduras são insolúveis na água. Então essas gorduras, elas imediatamente vão se ligar, ó, fosfolipídios, colesterol, triglicerídeos com algum tipo de lipoproteínas, que geralmente são conhecidas como apoproteínas ou apolipoproteínas. O que vai acontecer? Isso aqui vai fazer com que a estrutura formada por apolipoproteínas e os outros lipídios tornem ela solúvel dentro do nosso sangue. E é assim que a gente consegue fazer circular os lipídios, que são de fundamental importância para nós podermos depois sintetizar as membranas celulares, sintetizar hormônios e outras moléculas relevantes para o nosso corpo. Aqui, então, eu mostro para vocês as principais lipoproteínas plasmáticas que a gente vai encontrar. O quilomicron,
que é uma proteína maior que logo se forma, a proteína de densidade bem baixa, que é a VLDL, a lipoproteína de densidade baixa, que é o LDL, e a lipoproteína de densidade alta, que é o HDL. A densidade porque ela vai ficando cada vez mais compactada nas suas moléculas que a compõem. O LDL, como vocês já devem saber, é considerado o colesterol ruim, mas não é porque ele seja sempre ruim, é quando os níveis dele estão altos no sangue, ele pode vir a desencadear a aterosclerose, que é a base das doenças cardiovasculares, que nem o infarto e o derrame. Bom, agora eu vou comentar com vocês a respeito das principais características das células do nosso sangue, começando pelos eritrócitos, que também são conhecidos como hemácias ou glóbulos vermelhos. Essas células vão representar de 42% a 47% de todas as células do nosso sangue. Elas vão ser células anucleadas nos mamíferos. Peixes, aves vão ter núcleos, tá? E elas têm um formato bicôncavo, ó, certo? E elas têm mais ou menos 7,5 micra de diâmetro e 2 micro de espessura. Esse formato é extremamente importante porque vai facilitar a troca de gases, ou seja, oxigênio e gás carbônico. E esse formato também é importante comentar, é mantida por proteínas do citoesqueleto e da membrana plasmática, certo? Como é o caso das glicoforinas e as espectrinas. Ainda sobre os eritrócitos, é importante comentar que existem nas hemácias cadeias de carboidrato, ou seja, componentes glicoproteicos que têm especificidade genética, que a gente herda do nosso pai e da mãe, e assim eles atuam como antígenos, ou seja, quando a gente entra em contato com algum sangue que não tem essa mesma estrutura que as nossas hemácias possuem, eu posso desencadear aí alterações clinicamente relevantes, como é o caso da coagulação. Este aqui é o caso, então, do sistema sanguíneo ABO, do fator sanguíneo RH, certo? Então, por isso que a gente, na hora de fazer um transplante de sangue, a gente precisa saber quais são as características genéticas desses fatores no indivíduo que vai receber o sangue para evitar aí um evento clínico indesejável. Dentro dos nossos eritrócitos, dos nossos glóbulos vermelhos, eu vou encontrar uma grande quantidade de uma proteína conhecida como hemoglobina. Essa proteína, ela tem uma estrutura um pouco mais complexa, porque ela é formada por 4 moléculas de globina, que a gente chama de cadeias de globina, que são ligadas por ferro, que a gente chama de grupo M, formando então essa estrutura aqui, ó, tridimensional. Essa estrutura vai ser super importante, por quê? Porque é ela que vai permitir a captação do oxigênio lá no pulmão e a liberação do oxigênio nos tecidos e a retirada dos tecidos do CO2, que se liga parcialmente nas hemácias e que também se dissolve no plasma e que depois é liberado pela respiração pulmonar. Quando nós vamos fazer um exame de sangue, a gente diz que faz um esfregaço, que nem eu estou mostrando aqui, a gente coleta o sangue, pega uma gota, pega a lâmina e faz um arraste deste sangue e logo depois a gente cora com corantes específicos, que nem o panótico, e aí a gente consegue observar as hemácias, que como vocês podem ver, ó, estão em bem maior número do que essas outras células aqui, ó, menores, que são os leucócitos, que a gente vai falar depois. Podem acontecer
alterações nos tamanhos dos eritrócitos que são consideradas de relevância clínica. Então, nós podemos ter a anisocitose, quando o tamanho dos eritrócitos é desigual, que nem eu estou mostrando aqui. Essa situação ocorre muito em pacientes anêmicos. Eu também posso ter a macrocitose, quando acontece a formação de células muito maiores, de hemácias muito maiores do que o restante. E esse tipo de alteração está associada à reticulocitose, que ocorre, é muito comum, muito prevalente em fumantes, e também em pacientes que têm deficiência de vitamina B1 e folatos. E também eu posso ter os megalócitos, que são eritrócitos bastante ovais e que são hipercrômicos, ou seja, eles se coram muito mais forte do que o resto das hemácias. Bom, pessoal, a variação na forma dos eritrócitos está associada a diversos tipos de anemia, como é o caso dos chamados depranócitos, certo? Em que as nossas hemácias elas passam a assumir uma forma mais falciforme, porque ela lembra um foice. Esse é o caso encontrado na anemia falciforme, que é uma condição herdada geneticamente e que faz com que os pacientes que sejam homozigotos, ou seja, que eles herdaram do pai e da mãe essa variação genética, eles tenham muitos problemas mesmo de anemia grave e aí outros problemas clínicos associados. Já o heterozigoto, ele vai ter uma anemia leve e a maior parte das vezes as hemácias deles vão ter a forma normal. Só que, por exemplo, frente a alguma infecção, como é o caso principalmente da infecção da malária, essas hemácias podem assumir essa forma de foice, o que acaba no final, por exemplo, dificultando a infecção e tornando esses indivíduos resistentes a essa doença. Por isso que a anemia falciforme é uma doença genética bastante prevalente em pessoas afrodescendentes, porque na África, há muitos anos atrás, a malária era endêmica. Eu também gostaria de comentar com vocês que as anemias elas podem ser do tipo súbito ou crônico. O súbito é quando acontece acidente com grande perda de sangue, cirurgia, parto, rupturas de vasos, e o crônico é associado a doenças crônicas, incluindo, por exemplo, alguns tipos de câncer e tumores, ou até mesmo sangramento menstrual intenso. Ainda em relação a questões associadas às hemácias, eu gostaria de chamar atenção a um outro tipo de doenças genéticas conhecidas como talassemias, que são enfermidades relacionadas a alterações na molécula da hemoglobina e que são herdadas, e a gente tem a talassemia alfa, beta, alguns tipos são mais graves, inclusive podem ser letais, e elas são mais prevalentes, mais comuns, tá? Em pessoas que têm origem italiana, grega, do Oriente Médio e do sul da Ásia ou africana. Agora vamos falar um pouco sobre os leucócitos. Os leucócitos são considerados os glóbulos brancos ou as células imunes do nosso corpo e eles vão corresponder a cerca de 1% do volume total do nosso sangue. Eles são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, e também junto com eles existem estruturas que não são células, mas são fragmentos de células que a gente conhece como plaquetas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as características de cada uma dessas células. Devido às suas características citológicas, nós dividimos
os leucócitos em granulócitos e agranulócitos. Granulócitos seriam os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, porque eles têm grânulos no seu citoplasma, que são reconhecíveis e são coráveis, e os agranulócitos, que são os monócitos e os linfócitos. A quantidade, a concentração de granulócitos e agranulócitos varia conforme o tipo de célula, sendo os neutrófilos os mais os com maior quantidade no nosso sangue. Então, a denominação dos leucócitos granulócitos está relacionada diretamente com a sua coloração. Quando a gente faz os esfregaços de sangue e a gente coloca uma mistura de corantes que envolve corantes vários tipos, Giemsa, Leishman, Romanowski, Wright, o que vai acontecer? Nós vamos ter reações diferentes com moléculas presentes no citoplasma e no núcleo, e isso faz com que eu consiga reconhecer não só a célula, mas os seus grânulos e diferenciar esses grânulos do seu material genético. Falado isso, vamos comentar a respeito das características dessas células. Os neutrófilos, também chamados de polimorfonucleares, eles vão ter uma forma nuclear irregular, que nem nós estamos vendo aqui, tá? Com 2 a 5 lóbulos, conforme a maturação da célula. E nas pessoas do sexo feminino, a gente consegue reconhecer um pequeno apêndice no núcleo, conhecido como cromatina sexual, que consiste em um dos cromossomos X bastante condensado e inativo. Essa cromatina sexual ou corpúsculo de Barr permite a gente reconhecer se essas células são de um indivíduo do sexo masculino ou do indivíduo do sexo feminino. Os neutrófilos também constituem a primeira linha de defesa imune, ou seja, por exemplo, se a gente sofre um corte, lá no tecido conjuntivo a gente já vai ter macrófago, mas eles vão sinalizar para os neutrófilos que vão migrar do sangue para aquele tecido lesado. Para quê? Para fazer a fagocitose e produzir componentes antimicrobianos que vão ajudar tanto na cicatrização quanto na destruição de patógenos que podem, porventura, entrar por aquele corte. Antigamente a gente achava que os neutrófilos apenas fagocitavam, mas atualmente nós sabemos que os neutrófilos conseguem desencadear um fenômeno chamado netose, ou a formação de netes, que são armadilhas extracelulares de DNA. Na presença de um patógenos, eles simplesmente, aqueles núcleos lá, eles condensam parte do seu DNA e lançam esse DNA com proteínas para fora das células e formam assim verdadeiras redes, como se fosse uma teia de aranha que aprisiona os patógenos, principalmente bactérias, e mata eles. O sangue também vai possuir células imunes conhecidas como eosinófilos. Diferente dos neutrófilos, eles têm apenas 2 núcleos bilobados, eles possuem grande quantidade de grânulos ovoides, que são maiores que os grânulos dos neutrófilos, tá? São dotados de movimentos ameboides e é eles que concentram uma grande quantidade de moléculas que, quando acontece uma superestimulação, são liberadas e promovem, então, eventos alérgicos. Eles também estão associados à resposta imune de reconhecimento e destruição de parasitas. Agora, os basófilos, que são granulócitos também e que apresentam um núcleo muito volumoso, são aquelas células que vão concentrar vários tipos de grânulos específicos, muitas delas contendo grande quantidade de histamina,
heparina e outras moléculas, principalmente histamina. Quando eles são desafiados por alguns tipos de antígeno, eles podem liberar a histamina para fora, e se essa liberação for estimulada, for por a pessoa ter uma hipersensibilidade, ela pode então desencadear uma resposta alérgica. Geralmente os basófilos estão em baixa concentração no sangue e tem mais alta concentração no tecido conjuntivo dos pulmões, pele e sistema digestório. Então, pessoal, a gente diz que a mais importante molécula, a amina, encontrada dentro dos basófilos é a histamina, que rapidamente se difunde no sangue e nos tecidos. Ela vai ter efeitos vasodilatadores, então ela vai aumentar a permeabilidade vascular e se manifestar no local que aconteceu isso, naquele tecido, como vermelhidão e hipertermia, ou seja, aquele tecido vai ficar mais quente, que acontece assim quando a gente tem, por exemplo, um corte ou mesmo uma alergia. E ela também vai contrair o músculo liso dos nossos brônquios. E aí isso é que pode provocar o broncoespasmo. Por isso que a asma que muitas pessoas têm, quando elas são expostas a determinadas moléculas que a gente chama de alergênicas, causa aí dificuldades respiratórias, certo? E por isso também é que, para a gente conter essa super reação alérgica, geralmente a gente administra um fármaco que é conhecido como antihistamínico. Esse é o caso da loratadina, que é super utilizado por aí. Agora vamos falar um pouco sobre os leucócitos agranulócitos, aqueles leucócitos agora, ó, que não vão apresentar no seu citoplasma grânulos reconhecíveis e coráveis, tá? Dentro dos granulócitos, os mais prevalentes são os linfócitos. Eles vão possuir a maior parte tamanho pequeno, e o citoplasma apresenta uma coloração azul claro bem fraquinha. A gente diz então que tem uma basofilia leve, isso devido à grande presença de lisossomos e ribossomos nesse citoplasma. Os linfócitos T e B, que fazem parte da nossa resposta imune adaptativa, que vocês vão estudar com mais profundidade lá na disciplina de imunologia, eles não podem ser morfologicamente distinguidos, eles só podem ser distinguidos por outros tipos de testes laboratoriais que não a histologia, tá? E eles estão, os linfócitos, geralmente, super envolvidos naquela resposta imune adquirida, aquela resposta imune que nós desenvolvemos quando a gente entra em contato com um patógeno e depois desenvolve o quê? Uma imunidade relacionada a ele. Os agranulócitos também, eles possuem outros tipos de células conhecidas como monócitos. Os monócitos são as maiores células do sangue, elas vão ter o núcleo mais ovoide, em forma de rim ou ferradura, e tem um citoplasma basófilo também devido à grande quantidade de lisossomos. Geralmente os monócitos circulam no sangue e são a forma imatura dos macrófagos. Quando acontece algum tipo de lesão, de infecção, essas células são induzidas a se transformar em macrófagos, que agora desenvolvem propriedades de movimentos ameboides e de fagocitose, para ajudar na destruição daquele patógeno invasor, ou mesmo na destruição e fagocitose de um tecido lesado, com células que morreram e que estão ali naquele tecido que precisa ser limpo. Aqui, pessoal, eu também gostaria de destacar que existem vários tipos de macrófagos encontrados e que ficam permanentes nos nossos tecidos conjuntivos de diversos órgãos,
porque digamos que eles são aqueles vigilantes quando acontece algum tipo de lesão ou infecção. Então, eu tenho macrófagos alveolares no pulmão, macrófagos chamados de células de Kaempfer no fígado, células mesangiais que são encontradas nos rins, são macrófagos também. Dentro do nosso sistema nervoso, eu encontro um tipo especial de macrófago chamado de micróglia, que ele está lá desde a nossa embriogênese, ele não entra depois e nem sai, né, depois que a gente se torna formado. Eu tenho também os estócitos, que eu encontro no tecido conjuntivo, que eu posso chamar de macrófagos residentes, e os monócitos, que são os macrófagos imaturos circulantes no sangue, e os osteoclastos também são uma espécie de macrófagos. Além de todas essas células, eu vou encontrar no sangue as plaquetas. Quem são as plaquetas? São corpos anucleados em formas de disco que resultam da fragmentação de células supergigantes que são primeiro produzidas, conhecidas como megacariócitos. As plaquetas vão estar participando diretamente da cascata de coagulação do nosso sangue quando acontece algum tipo de lesão. As plaquetas são fragmentos de células, mas elas não são nada simples. Elas têm uma estrutura complexa porque elas apresentam invaginações profundas que vão permitir a rápida liberação de substâncias, um glicocálice bem desenvolvido, ou seja, aquela camada que envolve fora das células e que tem moléculas importantes para a adesão plaquetária, ou seja, para que as plaquetas se juntem umas às outras, como é o caso das integrinas e do fibrinogênio. Na periferia dessas células também eu vou encontrar filamentos de outras proteínas, como é o caso da quitina e da miosina, que vão formar finos prolongamentos e que vão assim acabar contribuindo para a formação do coágulo, certo? Também existem condições clínicas relacionadas com as plaquetas. Esse é o caso de uma enfermidade chamada púrpura trombocitopênica, que é uma doença autoimune que se caracteriza pela extensiva destruição das plaquetas e das células produzidas na medula óssea que estão ligadas à coagulação. Ela é mais comum nas crianças e em cerca de 75% dos pacientes pode acontecer depois de uma infecção ou por varicela ou outros patógenos ou também depois de uma vacinação, tá? A maioria das vezes nas crianças essa doença ela vai ser o que a gente chama de autolimitada. Ela mesma vai surgir e ela mesma vai desaparecer, tá?
Então, ó, por falar nisso, aqui eu fiz um esquema para vocês entenderem. Ó, terceira semana, células do mesoderma celular, quarta, fígado, produz o sangue até o período neonatal e depois a oitava semana começa a ossificação, né? Vai surgir a medula óssea vermelha, que vai passar, então, ainda quando o bebê está na gestação, a produzir leucócitos e hemácias. E aí, pessoal, oba, 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 estamos chegando na fase final aqui da nossa aula, então vamos comentar um pouco como é que essas células são produzidas lá na medula óssea, num fenômeno conhecido como hematopoiese. Então, a medula óssea vermelha que a gente vai encontrar nos ossos longos e aqui, ó, no nosso quadril também, ela tem um tecido conjuntivo reticular, a gente já aprendeu isso na aula passada, que é capaz de conter células-tronco que vão originar todas essas células do sangue que nós acabamos de falar, certo? Então, a gente diz que as células sanguíneas elas vão surgir de uma célula-tronco comum, que é chamada de célula hematopoiética pluripotente. Essas células elas vão primeiro se dividir e se diferenciar em dois outros tipos de células-tronco filhas. Uma que eu chamo de células linfóides e outras de células mieloides. A partir das células linfóides, eu vou ter uma sequência de diferenciação que vai originar as células conhecidas como linfócitos T e B e que estão principalmente vinculados com a nossa resposta imune adaptativa adquirida. E eu vou ter aqui as células de origem mieloide que vão dar origem, ó, às hemácias, ao megacariócito, aos monócitos e também aos granulócitos que formam o nosso sangue. Esse esquema aqui, pessoal, mostra essa diferenciação das células na medula óssea vermelha e o ingresso delas a partir de espaços que existem entre as células do vaso sanguíneo para dentro dele e para o sangue. Então, vamos falar um pouco agora, ó, de como é que se forma os nossos eritrócitos, certo? Vamos falar em relação a uma pessoa adulta. Quando acontece a diminuição dos eritrócitos do nosso sangue, porque eles estão toda hora sendo produzidos e destruídos, o rim produz uma alta concentração de um hormônio chamado eritropoetina, que aí, na presença de outras moléculas, certo? Vai acabar formando o proeritroblasto. Essa aqui é uma célula grande, cujo núcleo tem vários nucleolos e também citoplasma com abundante ribossomos. Por que ele vai ser importante? Porque ele vai se dividir várias vezes para dar origem aos eritroblastos. Agora sim, nos eritroblastos, essas células passam a produzir grande quantidade de hemoglobina. Aí vai acontecer um fenômeno muito importante. Quanto mais vai havendo a concentração desta hemoglobina, mais vai ocorrendo também a condensação do material genético dessas células do nosso núcleo. E aí, esse núcleo agora condensado vai fragmentar o seu DNA e simplesmente ele vai ser destruído pelas próprias células que vão agora, que vão ter ali dentro, que vão agora limpar essa célula dos fragmentos que a gente possui relacionados aos núcleos. Aí eles formam uma célula conhecida como reticulócito, que posteriormente se transforma nas hemácias maduras. E é por isso, olhem só, ó, todo o caminho que se leva para se diferenciar até uma célula super pequena, com poucas organelas e que tem uma bolsa praticamente, né, cheia de hemácias que garante as nossas trocas gasosas.
O processo de eritropoiese, que é a formação das hemácias vermelhas, né, dos glóbulos vermelhos, ele leva em torno de 120 dias a partir do pró-eritroblasto até a hemácia ingressar na nossa circulação sanguínea. Bom, o processo de granulopoiese é aquele relacionado com a diferenciação, então, dos granulócitos. Todos os granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, vão se originar inicialmente de uma célula-tronco chamada mieloblasto, que vai se diferenciar em um promielócito, que vai originar depois o neutrófilo, que vai originar o eosinófilo, e o basófilo, certo? Por fim, eu vou comentar com vocês a respeito da diferenciação do monócito, que depois dá origem ao macrófago, e também dos linfócitos, que vão se originar a partir de colônias formadoras de células conhecidas como monoblasto. Tá? E elas, então, no caso dos monócitos, vão formar o promonócito, que é uma célula grande, com um núcleo em forma de rim, e também com um citoplasma basófilo, né, mais corado, que é rico em retículo endoplasmático rugoso e grânulos, que são os lisossomos, e aí vai originar um monócito, que posteriormente, de acordo com algum estímulo, alguma lesão, alguma infecção, vai acabar se transformando em macrófago, certo? Mas no sangue, geralmente, o que circula são os monócitos. Por fim, nós temos a diferenciação do linfoblasto, e que também vai dar origem às células, a linfócitos e às células natural killers, que desempenham uma atividade muito importante nos protegendo contra células tumorais que porventura apareçam e também células infectadas por vírus, como é o caso do coronavírus. Em relação à formação de plaquetas, como eu falei para vocês, lá na medula óssea vermelha vai se formar uma grande célula conhecida como megacardioblasto, que tem um núcleo ovoide ou em forma de rins, numerosos alvéolos e um citoplasma também basófilo, porque também tem um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, já que vai precisar fazer a síntese dos vários fatores de coagulação. E também ele vai ter um retículo endoplasmático liso bem grande, tá? Esse megacardioblasto, ele vai sofrer o que a gente chama de endorreduplicação, e ele se torna, então, momentaneamente poliploide, ou seja, ele fica grande e tem um núcleo, e a partir daí é que ele se diferencia no megacariócito. Depois que acontece isso, esses megacariócitos, eles emitem prolongamentos e que se fragmentam e que dão origem, então, às plaquetas. Então, pessoal, vamos terminar essa nossa aula aqui. Esta é a nossa visão geral sobre a histologia do sangue, que vocês, com certeza, vão aprofundar os conhecimentos em outras disciplinas, na imunologia, na patologia, ou outras ainda também. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e vamos continuar com outros sistemas da histologia nas nossas próximas videoaulas. Beijo!